Olá, estamos começando um podcast da Cluster. Hoje eu estou recebendo aqui o Gabriel. O Gabriel é sócio proprietário da Up Imóveis, uma das imobiliárias que mais vem se destacando na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Gabriel, prazer te receber aqui. É um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo muito construtivo, né? Para quem daqui a pouco vai vir a consumir esse conteúdo. Sim. E ter um pouquinho mais de experiência sobre mercado, que tem as coisas tão complexas, né? Mas vai ser um prazer ter esse bate-papo contigo. Show. A gente vai falar aqui um pouquinho, tá, sobre marketing, mercado imobiliário, estratégias que a Up vem utilizando para se diferenciar frente a outros players. É um papo bem descontraído, bem aberto. Bom, primeira pergunta, Gabriel. Quem é o Gabriel e quem é a Up Imóveis, né? Para o pessoal conhecer melhor. Então, é um pouco, né, delicado falar da gente mesmo, né? Mas, primeiramente, sou um vendedor nato, né? De uma família de vendedores, né? Então, eu sempre trabalhei com vendas desde os meus 18 anos. Ali começou, digamos, o meu carinho pelas vendas, né? Pela relação interpessoal, pelas complexidades de vender produto ou serviço. Ali começou tudo. Logo depois, né? Já muito na sequência, né, da minha vida profissional, ali com 22 anos, 4 anos já de experiência profissional, né? Mas com meus 22 anos eu fui, né, de forma totalmente involuntária, num processo de seleção, conheci a corretagem, né? Conheci o mercado imobiliário. E de bate-pronto foi um mercado que eu me apaixonei, porque sempre fui um cara que gostei muito da área da matemática, na área da relação interpessoal. Então, o mercado imobiliário foi algo que me abraçou, né? Hoje, com 37 anos, já agora sábado, dia 25 de outubro, eu faço 15 anos como corretor de imóveis. Parabéns, né? Parabéns. Então, com muito aprendizado, muito ensinamento, né? Trabalhei numa única empresa do mercado, aqui na cidade de Pelotas, e juntamente com o sócio, né, fundamos a Up em 2015, que também agora, nesse ano, completa 10 anos, né? E teremos um evento aí no final do ano bem legal para comemorar esses 10 anos. E o que a gente vai falar muito aqui, e todo esse aprendizado de 10 anos, né? Que além de ser corretor, é fazer gestão. Que aí vem algumas dificuldades, alguns aprendizados, buscar alguns ensinamentos. Então, é algo bem legal. Boa. Falando um pouquinho de gestão, então, mercado imobiliário, principalmente imobiliárias, acaba optando muitas vezes por ir apenas para uma área, né? Ou vendas, ou aluguéis, ou vendas e aluguéis, ou administração de condomínios. Hoje a Up opera em vendas e aluguéis, correto? Tem uma carteira consolidada, uma carteira forte. Quais são os indicadores hoje que a Up analisa para continuar crescendo? Porque a Up cresce ano após ano, né? Cresce constantemente. E, bom, esse ano mesmo tem crescido, apresentado excelentes números. Recentemente ganharam um prêmio aqui no mercado imobiliário local, terceira imobiliária que mais vendeu, né? Um dos principais produtos da cidade. Queria ouvir um pouquinho quais são os indicadores que a Up analisa para continuar crescendo. Então, Bruno, eu acho que tudo começou a se ter essa seriedade em lidar com gestão quando no ano de 2016 para 2017 eu me vi na fragilidade, na sensibilidade de lidar com isso. Por quê? Porque, como eu falei, eu comecei lá no ano de 2006 como um vendedor, né? Então eu entendia de venda, entendia de tratar com clientes, mas gestão é muito mais do que isso, né? É medir, é aprimorar, é gerar previsibilidade, é construir um planejamento estratégico. E eu não tinha domínio sobre isso. Então, eu fui buscar uma faculdade para que eu pudesse gerar suporte e aí, com tudo isso, conseguir construir diagnósticos que são muito necessários para uma empresa conseguir prosperar, né? Então, eu acho que aí foi um ponto-chave para mim, para eu entender o que a Up do presente e o que a Up do futuro iria necessitar. Então, com isso, hoje, indicadores que nos visitam todos os dias são vinculados, primeiro, a um treinamento muito aprimorado dos colaboradores, sejam em quais setores eles estiverem. Todos são treinados, e passam por um crivo bastante exigente do lado da gestão e das lideranças, né? Para que a gente consiga realmente gerar uma melhor entrega da complexidade que é entregar serviço, né?
porque serviço é um valor já pré-estipulado na relação, então tu tem que entregar muito mais na construção da boa relação, não na virtude preço, porque preço é tabelado. Então a gente tem que entregar o desenvolvimento da empresa muito mais na qualidade do serviço entregue. Então eu acho que a empresa hoje ela mede muito os seus colaboradores pelo preparo, pelo treinamento e pela qualidade da entrega. Tá, mas vamos lá. A UP hoje tem uma estrutura de funil, né, que muitas imobiliárias não têm no mercado hoje. Tem estrutura de AI, usa IA para pré-atendimento, tem um volume... Como é que vocês hoje buscam implementar todas essas inovações que permitem fazer a UP continuar crescendo, né? Porque uma das coisas muito legais que eu vejo na imobiliária é a questão de cultura. A cultura é muito forte, é muito visível, né? E a questão da cultura reflete resultados, né? Principalmente quando uma empresa olha por tecnologia e tem uma cultura forte, a tendência é ela ter bons resultados. Queria que tu falasse um pouquinho hoje, como é que está essa visão hoje internamente com relação à tecnologia? Como é que vocês vêm buscando implementar melhorias no processo de vocês hoje, no dia a dia? Eu vou me mexer na cadeira, porque você está querendo que eu entregue muito ouro, né? Você está querendo que eu aprofunde aí os detalhamentos estratégicos da empresa. E justo, né? Estamos aqui um pouco para isso também. Faz né? parte. Faz parte. Então, te falando de forma mais detalhada, então, falasse muito bem sobre cultura. Eu acho que a gente tem uma construção de cultura hoje na UP que move ela não diretamente ao resultado fim, né? Mas ao comportamento lidando com responsabilidade nos processos, né? Hoje, como tu bem falaste, a gente tem um funil de atendimentos que a gente recebe e lida com ele à risca, né? Uhum. Ele é dividido em 5 etapas, né? A etapa começa desde o contato com o cliente, né? Que é a construção da relação, a visualização das necessidades, até uma boa entrevista, uma visita, uma argumentação e um fechamento. A gente tem isso estruturado tanto na área de locação quanto na área de vendas, porque a gente foca muito mais na necessidade buscada pelo cliente, gera um diagnóstico nisso constrói junto com o cliente um projeto de busca de produto, e junto a esse projeto que o cliente, nessa construção, estabelece uma segurança, né, que no mercado imobiliário isso é muito eminente, né, a busca sobre a venda e não sobre lidar com a dor, com a necessidade, com a dificuldade, ou até mesmo, algumas vezes, a gente vê no mercado imobiliário, até com bastante frequência, o trauma. De daqui a pouco ter tido uma relação, né, num primeiro momento ruim e ficar inseguro, e daqui a pouco aparece lá na UP com um monte de bloqueios. Pô, eu já comprei algo, mas deu errado porque tal coisa não foi bem encaminhada. E eu costumo dizer que com os corretores que a gente gere todo o planejamento, toda a linha do tempo com o cliente. Nós vamos agir assim, nós vamos fazer um diagnóstico assim, nosso próximo passo é esse, o outro passo é esse, e estabelecer essa relação onde o cliente, junto com essa caminhada, vai gerando essa segurança. Tá? Isso eu acho que a gente consegue fazer com bastante excelência. Tá? Em relação a marketing, a UP tem uma característica, né, que está na nossa parede lá, né, que está vinculada à cultura da empresa. Então, é uma empresa que ela é inquieta pela inovação. É uma empresa que ela busca inovar todos os dias, a se perguntar se ela está nos melhores caminhos todos os dias. Né? Temos um suporte muito bom da Cluster e da pessoa do Bruno em estar sempre atento à velocidade que a tecnologia e a inovação estão evoluindo. Né? A cada dia, hoje, a gente tem uma novidade. Né? Antes, a novidade, alguns anos atrás, era como a gente lidar com as palavras-chave do Google. Né? Hoje, a gente está lidando com inovação, com a velocidade da IA a cada dia. Né? Ao quanto ela está estabelecendo novos serviços, ou até mesmo substituindo, né, de certa forma, algumas cadeias dentro da operação, gerando muito mais agilidade. Então, te falando um contexto, a gente hoje, quando a gente não domina diretamente, a gente busca, né? Eu vi isso aí uma vez por um SEO do Google e eu achei excelente.
Eu acho que a gente tem que ser um bom líder. Um bom líder, ele não precisa ter o domínio específico de todas as áreas, mas ele tem que ter uma boa observação para ter as pessoas certas no lugar certo e poder reger essa orquestra de forma equilibrada. Então, acho que eu achei esse desafio de fazer gestão no mundo atual. É observar, se alicerçar com as pessoas que têm o domínio específico sobre a determinada área e poder aprofundar e trazer isso como um diferencial competitivo para o teu negócio. Hoje, a UP trabalha com o uso de AI para pré-atendimento, né? São quantos leads gerados por mês, mais ou menos, ao todo? Média de 1.100. 1.100 leads. Se eu não me engano, tinha 30% a 40% dos leads vem fora do horário comercial e a IA faz esse pré-atendimento e depois joga para a operação. Como é que vocês têm visto isso hoje no dia a dia? Trouxe um benefício, não trouxe? Está se adequando ainda? Explica um pouquinho desse cenário aí. O que eu via? Eu sou um cara que eu sentia muita dificuldade da questão de treinar SDR. Tá? Entender que o SDR poderia fazer a filtragem para o closer. Eu não me sentia confortável. Nem estou dizendo que isso daqui a pouco pode não dar certo. Eu não me sentia confortável com uma padronização desse atendimento. Eu acho que a IA, através do conteúdo que ela se enriquece, ela faz isso de forma mais assertiva. Tá? Então, acho que isso foi um benefício fantástico. E hoje, falando nesse volume da UP, a gente está considerando aí volumes que a gente qualifica de leads. Então, hoje, eu imagino que nós somos uma das empresas que mais gera leads qualificados para o seu corretor ou para o seu consultor. Né? Então, a gente fomenta de forma bastante agressiva, através de muito investimento, né? Uma procura de uma qualificação desse lead através de uma jornada bem qualificada. A gente tem um rapaz dentro da TI da empresa, onde ele fica diariamente reeducando essa IA junto com o time da empresa que a gente contratou, né, que faz esse serviço, metrificando e ajustando as abordagens da IA para a gente ficar cada vez mais assertivo. E tem apresentado resultados, tem notado aumento de conversão, não... porque assim, muita empresa acaba, vamos lá, surgem tendências e elas depositam todas as suas esperanças naquela tendência, né? Não se preparam de ter uma gestão eficiente, né? Eu lembro lá atrás quando surgiu o tráfego digital, né? Em 2020 o mercado descobriu o tráfego digital e a UP já fazia tráfego digital há muitos anos atrás. Todo mundo botou suas fichas no tráfego digital. Agora com a disseminação do uso de AI, tem muita gente depositando todas as esperanças que a AI vai salvar a sua empresa. Como é que tu vê isso aí? Porque... Eu acho que isso é uma relação muito tênue, tá? Que é o que eu procuro dizer. Eu acho que o ser humano ele não vai ser substituído nisso. Eu acho que isso é um trabalho complementar. Sim. Vou te dar um exemplo, né? Agora eu falei há pouco que nós temos um rapaz de TI a fazer essa mensuração de qualidade de abordagem todos os dias. Sim. Tá? Nesse volume que a gente está te falando, a gente está conversando aqui, que é monstruoso. Tá? Por que essa qualificação um dia? Porque antes a gente tinha uma outra dor que a gente aumentou em 30% a nossa performance hoje em levar um cliente para visita, por exemplo. Porque antes, além da gente ter uma metrificação de qualificar muito o lead lá na base, que gerava isso uma dificuldade bastante grande ao gestor de tráfego, né? que era cada vez qualificar mais esse lead. Hoje a gente continua qualificando o lead, mas a gente tem essa mensuração e a gente não perde na outra ponta que a gente perdia muito, que é a credibilidade do corretor em entender se o lead era bom ou ruim. Aí ele tratava todo o lead igual e ele daqui a pouco não atendia bem porque ele imaginava que aquele lead era ruim. Isso com a IA eu ganhei muito. Porque a tua volumetria de quem te procura na madrugada ou de noite, ele vai estar na jornada de contexto ainda, interessado minimamente, e vai ser jogado, né, para o funil para que o corretor atenda. Ou seja, o lead, vamos lá, ele contatou 4 da manhã. Tá? A IA respondeu. Ajudou, sanou as dúvidas, mas informou para o lead, tu vai ser chamado amanhã de manhã, né, por alguém do nosso time. Aquele lead, ele sabe que ele está numa jornada, né? Então a probabilidade dele responder quando ele for chamado é muito maior. Porque está equacionado as expectativas, né? Sim. Eu acho que o grande segredo do contato ou da jornada inicial de uma abordagem é os regramentos que tu vai estabelecer junto com aquela pessoa.
Né? Eu costumo dizer que logo no início de uma abordagem, quando a gente está em contato no nosso funil, eu apelidei que a gente tem que fazer a nossa carta convite. Sabe o que é a carta convite? Que é a carta convite? Carta convite é estabelecer a relação, estabelecer como a gente vai lidar com o atendimento, o que é necessário inicialmente naquele atendimento, para equacionar a expectativa com o cliente interessado. Né? Eu acho que isso falta muito ao mercado imobiliário. O preparo de dizer assim, ó, eu preciso de tais e tais e tais respostas em virtude de eu ser mais assertivo e valorizar o teu tempo. Valorizar que a gente vá para uma visita qualificada, que não vá num imóvel que daqui a pouco tu entra e diz, mas esse cômodo eu não gostei, porque eu precisava de 2 cômodos e tem 5 cômodos. Então, é equacionar uma entrevista bem feita, onde ele nós temos 7 perguntas lá, né? Que ali a gente mapeia o diagnóstico do cliente. Quando a gente alinha isso na carta convite, que é a carta dizendo, fulano de tal, tudo bem, me chamo tal, sou consultor ou corretor de imóveis da Up Imóveis. Como é que nós estabelecemos o nosso trabalho? Nós trabalhamos X, Y, Z, depois desse caminho nós vamos para a etapa tal e tal. Isso por que a gente lida assim? Para ser de forma muito assertiva, valorizar o teu tempo, valorizar o nosso e também do cliente que está abrindo o imóvel, onde é um ambiente íntimo, né? Sim. A gente tem que considerar isso. Sim. Então, o que a gente procura? Nós temos hoje um aumento da conversão junto com a IA e nossa ferramenta de utilização de abordagem de atendimento, de diagnóstico, um volume aumentado em 60% sobre o nosso resultado pós-visita. Por quê? Porque hoje a gente não vai uma visita para visitar, a gente vai numa visita para vender. E por que a gente vai numa visita para vender? Porque foram equacionadas expectativas e o diagnóstico está adequado com a necessidade do cliente. No máximo, a gente vai fazer nessa visita equacionar desejo e realidade, que é o quê? O cliente equacionou muitos detalhes que ele entende que eram necessários nesse imóvel e que talvez ele não tenha a disposição financeira de chegar nisso. Que é o que eu digo, desejo, realidade. Adequar a realidade dele financeira, o produto que ele está procurando no mercado. Entendi. Bom, queria entender um pouquinho também como é que vocês testam canais hoje, né? A Up, ela diversifica vários canais para captação de leads, canais offline, online, mídia de comunicação de massa, entre outros canais. Como é que vocês testam a performance desses canais e como é que vocês veem hoje essa pluralidade de comunicação? Hoje a gente faz o quê? Hoje a gente tem um BI, onde a gente avalia todas as origens de cada estímulo que a gente tem em mercado, seja ele uma rádio, uma placa, um plantão via telefone, um investimento em Instagram, Telegram, Sim. LinkedIn, todas as ferramentas. A gente tem uma origem individual para cada um desses estímulos. Tá? E com isso a gente qualifica o que é a jornada de quanto de porcentagem a gente consegue gerar de conversão para cada tipo de estímulo. Né? E nós temos estímulos até antiquados que ainda tem um volume de conversão extremamente alto. Né? Hoje nós somos a empresa que mais bota placa na cidade. Tá? Pô, mas placa, Gabriel? Estamos falando de anos 80? Não, nós estamos falando de um estímulo que o que é? Já existe uma aceitação de região, já tem uma aceitação sobre o padrão do produto. Por quê? Porque o cara foi estimulado a ter um passeio com a esposa ou com o esposo, junto com um chimarrão, e eu simpatizo com o bairro tal. Vamos tomar um chimarrão, vamos ir até esse bairro. Aqui a gente tem como cultura, né? Estabelecer o passeio, tomando chimarrão, visualizando daqui a pouco um imóvel que a gente pretende comprar. Né? É algo cultural. E é algo que funciona aqui. Né? E é algo que a gente estimula com bastante força. Sites de busca é uma coisa que a gente trabalha muito forte há muitos anos. Uma coisa que a gente foi estimulado pela Cluster. Né? Em momentos que estava se tendo uma mudança dos canais de estímulo de procura de imóvel, né? Que a gente vem há 10 anos atrás, um estímulo muito vinculado ao jornal, à tradição, a usar o domingo para selecionar imóveis que iam ser visitados durante a semana, para o estímulo de plataformas, o estímulo de investimento em palavras-chave em Google. E ali começou essa nossa jornada em 2015. Né? E que veio só se aprimorando cada vez mais com o conhecimento específico, né? Da tua parte, em nos colaborar com a parte da tecnologia,
quanto a nossa de cada vez entender que a gente precisava medir mais as coisas, porque não há uma boa estratégia se antes não houve uma boa medição dos pontos onde tu está realmente tendo resultado. É que vocês nunca caíram na falácia do digital, né? Aquele guru que aparece e fala, bota tudo no digital que vai dar resultado. Né? Tem que diversificar e tá onde teu cliente está, né? Cross-media, né? Conexão em múltiplos canais. E isso, Bruno, é uma coisa muito dinâmica. Sim, tá? sem responder rápido, né? Eu posso te dizer que eu já tive 3 jornadas com a UP, que o digital via rede social foi lá no pico, e existiu um desgaste, uma exaustão, e aí foi lá embaixo, e aí veio novamente lá em cima, depois lá embaixo, aí depois na pandemia deu um outro pico lá em cima, com a visão das mentorias e do especialista, né? Como fala, que foi o terceiro pico. Né? E hoje eu posso dizer que a gente está numa estabilidade, que é o que hoje se mantém no digital, que investe no digital há muito tempo e está acostumado a lidar com os altos e baixos que o digital traz. Sim. Porque tem diversificação de canais. Né? E aí garante que... Bom, como é que hoje a UP está lidando? Porque a gente está num momento de mercado bem complicado. Né? Selic é 15%, essa estagnação, por assim se dizer, tá? Não necessariamente uma estagnação diretamente, mas esse impacto da alta taxa de juros certamente afeta o mercado de compra de imóveis. Como é que vocês têm lidado com isso? Como é que vocês têm buscado alternativas para esse momento de mercado? Então, de fato, é um momento onde a valorização do dinheiro faz com que as taxas de juros venham a atingir números expressivos, né? Isso faz também que possa se olhar por uma outra ótica, tá? E eu falo para meus clientes, e eles até eu explicar o porquê, quando eu uso a seguinte afirmativa, que eu vou usar agora, olhando para as câmeras, é o melhor momento para comprar imóvel. Por que é o melhor momento? Porque é o de menos estímulo do mercado. Hoje vai ser comum, né, que tu tenha uma flexibilidade, talvez até não uma baixa em anúncio, no valor anunciado, mas na negociação, uma baixa muito mais substancial neste momento onde a circulação do dinheiro está mais escasso, taxas de juros mais altas, do que em um momento de vertente natural do mercado, de taxas anuais mais razoáveis e de mercado mais estável. Então, por isso que eu reforço. Né? E eu digo que no Rio Grande do Sul, de cidades mais desenvolvidas, nós somos a cidade com valor de metro quadrado mais barato. Né? Se a gente vincular outras cidades de tamanhos expressivos, como Passo Fundo, Caxias, Santa Maria, nós temos um metro quadrado muito baixo ainda. Tá? Por quê? Porque alguns lugares ainda carecem de infraestrutura, essa infraestrutura está começando a chegar. Então, eu vejo para os vetores de crescimento da cidade, Zona Sul, Zona Norte, e 2 bairros planejados que vêm ganhando uma expressividade, momentos muito importantes para se fazer investimento imobiliário. São momentos que eu diria que talvez demorar mais 4, 5 anos para a gente ter um outro ciclo econômico nessa visão. E eu falo isso com bastante clareza, bastante tranquilidade de quem já viveu um momento econômico adverso, como a gente viveu lá no impeachment em 2016, que em virtude de troca de presidência, nós tivemos um momento de bloqueio de verbas, né? Em virtude que ia trocar, ia ter que ser aprovado todas as verbas pro presidente que acabou antecedendo, e aí a gente teve um momento de estagnação de mercado. Imagino que até maior do que a gente está vivendo hoje. Só que a gente teve um momento de oportunidade. E a oportunidade ela está justamente quando a facilidade não está para todos. Tá? Então, eu digo que imagino que até o final do primeiro semestre do ano que vem, né, de 2026, terá um momento ainda de bastante oportunidade no mercado imobiliário local. Tá, e quando começar a cair Selic, a tendência é valorizar esse imóvel. É isso? Sim.
porque como está se comprando hoje na baixa, né? E a gente tem historicamente uma Selic alta para se ter um bloqueio sobre a inflação, né? Tudo é cíclico, né, no Brasil, né? No Brasil não, no mundo inteiro, né? Então, por isso que a gente está vendo o quê? A valorização do imóvel, a gente está vendo a valorização do ouro. Quem acompanha viu a valorização substancial do ouro nesse ano. Bateu o recorde histórico há poucos dias atrás. E por que isso está acontecendo? Porque aonde se tem moeda forte. Moeda forte ou é ouro ou é imóvel. Tá, mas aí tocou num ponto interessante, vamos lá. Momentos de crise, tu busca segurança, certo? Exato. O ouro é um ativo de segurança. A gente está falando no momento que o mercado não está comprando, mas a UP continua investindo, né? Investindo cada vez mais forte, mesmo num mercado nesse momento. Por quê? Por que a UP continua investindo em mídia, em captação de clientes? Por quê? A UP teve o primeiro melhor semestre da história dela. Em 2025. Em 10 anos de história. Em 10 anos de história. Tu vê, né? Então, o que quer dizer isso? As empresas estão muito mais vinculadas aos preparos e aos planejamentos que elas têm estratégico para o futuro e para se adequar às diversidades. A gente não tem como impedir diversidade. A gente tem como ver a oportunidade na diversidade. Então, acho que isso é que a gente se provoca todo dia na UP. Tanto eu, meu sócio, nosso time de liderança, é ver onde a oportunidade está na diversidade. Ou até mesmo em poder solidificar ainda mais a constituição patrimonial de bons clientes que têm boas receitas, que podem aplicar no imóvel e que a gente pode dar essa explanação que a gente está tendo aqui, de entender que é um bom momento de fazer investimento. Como assim um bom investimento? Se eu ligo a TV e só escuto situação ruim, porque a situação ruim é comparada pela grande massa, né? A oportunidade está na consultoria, no cara preparado, no cara que realmente pode sacramentar com números o que é oportunidade e o que é visão de futuro. Então, é engraçado, mas a gente vem cada vez investindo mais e tendo mais resultado. Nesses 10 anos, com momentos bastante importantes, até mesmo como de pandemia, onde foi um momento que, por segurança, todo mundo foi lastrear o seu patrimônio, todo mundo parou de especular em banco e foi lastrear o seu patrimônio. Sacou de LCI, LCA e foi investir em imóvel. Né? E a gente tem um primeiro melhor semestre em 10 anos. Mostrando o quê? Processo, preparo, consultoria. E historicamente o primeiro semestre é o melhor ou o segundo? O segundo sempre é muito melhor. Sempre melhor. Então, nós estamos bastante esperançosos aí e os números aí estão nos mostrando que a gente terá aí um segundo semestre, quem sabe até de recorde de novo. Bacana. E como é que vocês estão vendo 2026? Não somente em termos econômicos, mas em termos de investimento. Como é que a UP vê essa continuidade de investimento em diversificação de canais e o que a UP está planejando para 2026? Bruno, eu vou te falar assim mais de forma empírica aqui, porque nós estamos justamente nesse momento, até ali dia 20 de novembro, estruturando o planejamento estratégico de 2026. Bacana. Tá? Até 2 anos atrás nós fazíamos planejamento estratégico de 2 em 2 anos. Tá? Hoje a gente faz de ano a ano, antes verificávamos a cada 6 meses, hoje verificamos a cada 3 meses, a cada fechamento de trimestre. Nós revisitamos o nosso planejamento estratégico e ali temos um... Só vou te pedir de interromper. Explica para quem nunca fez um planejamento estratégico, eu também, o meu é dia 20, a gente vai entregar. Para quem nunca fez um planejamento estratégico, para quem é do mercado imobiliário, para você que é gestor de imobiliária, como se constrói um planejamento estratégico? Porque eu vejo que tem muito gestor que tem dificuldade de entender isso. Eles acham que o dia a dia é só vender, focar em vendas e esquece de olhar para essa parte estratégica. O planejamento estratégico, primeiro, ele tem que estar vinculado muito à condição histórica de resultado da empresa. Primeiro aí, para que tu possa estabelecer algo que estejam vinculado desafios e metas junto a tudo que a empresa já passou. Né? E todo o preparo que aí as lideranças, os gestores das empresas já viveram. Por que eu falo isso com bastante cautela? Porque talvez agora, nos escutando, um colega aí, gestor ou corretor, venha, não, agora eu vou construir o meu planejamento estratégico, vou fazer algo mega hiper desafiador. Isso pode ser estímulo, mas isso aí pode ser desestímulo também. Então, por daqui a pouco não construir esse planejamento estratégico através de medições assertivas, de metas
que estejam vinculadas a colaboradores que tu já mede, que tu já sabe suas qualidades, as suas deficiências, né? Porque digo que o que nutre um bom planejamento estratégico, no meu ver, é uma liderança que primeiro compra a ideia e que tu consiga cada vez mais ajustar o teu time. Eu costumo dizer que um bom planejamento estratégico ele está vinculado a uma corrida de Fórmula 1. A cada volta de teste que um piloto pode atribuir mais detalhes para o engenheiro mecânico lá construir diferenciais para que o veículo ganhe mais milésimos de segundo, é o que faz o diferencial. Porque hoje, cada vez a gente vai ver o mercado mais lidando com milésimos de segundo. Lidando com a inovação que eu possa botar para rodar hoje, enquanto tu é meu concorrente, pode botar para rodar daqui a 2, 3 dias. Sim. Porque 2 dias de diferença em uma boa ideia pode vincular uma atratividade enorme de clientes que tu vais lançar algo que já existe. Tá, então eu fiquei curioso, falando de analogia Fórmula 1, como é que tu vê o pit stop, então? Quando tu para o carro para... Como é que é a analogia do pit stop no mercado imobiliário? Eu sou um cara meio ansioso, mas não vou falar. Nós temos uma ideia muito boa aí, por sair do forno, tá? E foi de uma volta. Foi de uma volta onde se perdeu milésimos de segundos que a gente entende importante. E isso vai ser para o setor de locações. Mas nós vamos vir com uma inovação bem legal aí, trazendo um outro diferencial competitivo. Que eu acho que também isso é uma vantagem da UP, né? A gente consegue trazer os brainstorms de forma muito veloz e a gente consegue botar para o nosso jurídico rodar as partes legais, nós rodarmos a parte junto a time de forma muito rápida, né? Por quê? Porque a tomada de decisão está em mim e do meu sócio, né? E na nossa liderança de comprar ideia ou de trazer daqui a pouco formas de nutrir essa ideia, de tornar ela ainda melhor e a gente botar para rodar. As coisas na UP podem acontecer muito rápido e algumas acontecem de forma muito veloz. Então, acho que o nosso pit stop, a vantagem é essa. Nós temos bons mecânicos, cada um num pneu, e a gente faz uma troca de pneu muito rápida. Bacana. Tá? Falando de aluguéis, eu sei que vocês têm resultados fantásticos nos últimos 24 meses na carteira de aluguéis. Como é que tu vê a necessidade de uma imobiliária ter uma carteira de aluguéis fortes e como vocês vêm crescendo essa carteira mês após mês? Se quiser compartilhar também com o público um pouquinho dos números que vocês têm atingido com relação a aluguéis, como tem crescido, quero te ouvir um pouquinho. Então, nós costumamos dizer que a gente busca fazer um método de atendimento de locação e de aplicação do nosso trabalho de forma diferente do mercado, tá? Desde uma jornada inicial de atendimento, onde a gente faz através da IA, e aí já entra o closer, e ali a gente já faz um atendimento especialista, e aí a gente faz um atendimento casado, que é um atendimento de um lado pelo especialista, do outro lado pelo especialista no atendimento. Todos os nossos atendimentos são de forma presencial. Nenhum a gente entrega a chave do imóvel, não. Todos os nossos atendimentos são consultivos. Então, o visitador, que a gente chama, ele é especializado a nutrir o especialista comercial das informações e, de forma veloz e ágil, dar os últimos ajustes com esse cliente locador, suposto locador. Tá. Né? Não, perdão, locatário. Tá. Então, a gente tem isso, uma agilidade no atendimento e outra coisa, a gente mede tudo. Desde a entrada em visita até o cliente que vai para proposta, que vai para documentação vai para vistoria, de vistoria vai para fechamento de contrato. Nós medimos cada etapa tem uma jornada, cada jornada tem um tempo. Tá? Então, e aí junto a isso tem um treinamento bastante específico que a gente faz em forma de, né, que é o funil de vendas que faz a gente ter uma abordagem mais assertiva e o visitador possa fazer pequenos ajustes presenciais no atendimento. Entendi. Né? Então, a gente tem um diferencial na locação de ela existir apenas 8 anos e hoje a gente está estabelecendo a terceira maior carteira da cidade em 8 anos. Junto a concorrentes extremamente tradicionais, né? Concorrentes de 60 anos, de 40 anos, nós em
8 anos fizemos um resultado extraordinário, Sim. com crescimentos bem substanciais a cada ano. Quais são os indicadores que vocês olham para uma carteira de aluguéis? Os principais indicadores? Como resultado ou como atendimento ao cliente? Indicador de uma forma global, seja resultado, seja atendimento. Sobre atendimento de cliente... Isso eu estou mais direcionando para quem é gestor está nos escutando, nos assistindo. Sim. Como atendimento de cliente, eu digo que os KPIs que a gente mais leva como em conta é o tempo de atendimento e o tempo de resposta. Por quê? Porque ali a gente mede o volume de atratividade ou de vínculo do cliente a nós. Porque, por exemplo, um cliente que tu começa uma jornada de atendimento de primeira abordagem com ele de manhã, 10 horas da manhã. Um primeiro termômetro, claro que a IA já nos dá se esse cliente é quente, morno ou frio. Tá? Algumas vezes com um respectivo erro. Por quê? Porque ela não fica nesse tempo de jornada e de conversa por muito tempo. Sim. Né? Ele tem ali uma conversa talvez de 10, 15 parágrafos. Tá? Então, ela não é o suficiente para medir se esse cliente realmente foi extremamente bem medido. Mas não é um cliente topo de funil. Tá? Nunca é um cliente topo de funil. Cliquei sem querer, não estou em interesse em imóvel. Isso é muito raro, porque a gente está todos os dias medindo essa IA. Tá? O cliente que entra com tempo de resposta de tarde, a gente tem uma classificação. O cliente que entra com tempo de resposta, que ele responde nos primeiros 15 minutos ou na primeira hora, ele tem um outro tipo de classificação. O quê? Como jornada de prioridade. Quais tu vai dar prioridade? O que tu vais dar mais atenção e até o encaminhamento que a gente diz que é os níveis de consciência. A gente tem a nossa etapa de funil lá, começa desde o pré-atendimento, atendimento, visita agendada, visita realizada. Até visita agendada, esse cliente tem um nível de consciência abaixo. Consciência abaixo o quê? Sobre o que ele está procurando ou sobre o vínculo que ele gerou a nós. Qual é a grande dor hoje? Tu quer atender um número desconhecido? Não, nem atendo. E fora que o celular bloqueia automaticamente, né? Então isso é considerado nível de consciência abaixo. Concordas ou não? Concordo. Quando é que tu gera o vínculo? Depois de um tete-a-tete. Sim. Tu não me dá, mas tu não salva o meu número depois que tu tem pelo menos o primeiro contato físico comigo? Sim. Né? Então é nível de consciência alto. Então a gente tem lá as jornadas de nível de consciência. Acima de visita realizada em diante, até uma negociação e fechamento, é um nível de consciência alto. Por quê? Porque tu gera o vínculo. Aí quando eu ligo, tu já sabe que eu me chamo Gabriel e que eu sou especialista consultor imobiliário da Up Imóveis. Fato ou não é? Sim. Então, isso é um nível de consciência e a jornada que a gente faz no atendimento. Aí, o que eu olho em resultado? Nós temos uma tradição de vincular muito a um investimento em gerar vitrine para o cliente investidor em imóveis. Né? Então, a gente investe muito para que o imóvel dele esteja com alta visibilidade. E isso tem um preço. Fato ou não é? Sim. Então, temos como tradição, a gente não tem nenhum tipo de negociação sobre a nossa taxa de administração. Essa taxa de administração é a padrão do mercado, é 10%. E nós não mexemos nisso. Isso é inegociável. Tá? Em virtude do quê? Porque isso acaba prejudicando até mesmo o próprio cliente. Sim. Que isso não é um número em resultado maior para a empresa. É um resultado para a empresa, mas para o cliente, que hoje entende que a Up pode entregar velocidade. Nós somos conhecidos pelo quê? A empresa que entrega velocidade de locação. Mas por quê? Porque a gente faz um alto investimento e a gente gera muito diagnóstico no atendimento. Posso revelar um segredinho da Up com base numa coisa que tu falou aí? Sim, tá. Vale. Tu falou que dificilmente converte um cliente, um lead, né? Que clicou por engano ou algo do tipo, né? Por que isso? Agora eu vou falar uma questão mais técnica, mais para quem é da área de comunicação. A Up, ela investe em mídia digital há muitos e muitos anos, mas de uma forma constante, que eu lembre pelo menos há uns 24 meses, sem parar. Estamos falando na verdade, nunca parou. Nunca parou. Mas estamos falando de um canal Meta, né? Facebook, Instagram, Google Ads, entre outros canais. E o que acontece? Mesmo em momentos de crise, né, em momentos de mercado ruim, a Up continua investindo. Como? Analisa, né, o que deu certo, o que deu errado. Metrifica e não baixa o orçamento. Na maioria das vezes, pelo contrário, aumenta o orçamento, né, dobra. Hoje a gente tem uma questão técnica, tá? O server-side instalado na Up, que acompanha há muito tempo, gera essa inteligência,
né? A gente também tem um data laker conectado. Para quem não sabe o que é um data laker, ele gera uma profundidade de dados e isso faz com que gere leads e oportunidades muito mais quentes. Além disso, isso agora começou-se a falar, né, de enviar a informação daquele lead para a Conversion API da Meta. Né? O que, que isso quer dizer? Se no teu CRM o lead converteu, tu envia informação para a Meta dizendo, opa, esse lead compra da gente. Então a Meta tende a procurar leads que tem aquele potencial de compra. A Up já faz isso há muito tempo. Né? Então toda essa inteligência gerada, esse algoritmo que foi sendo nutrido e aprendendo, faz com que se consiga cada vez mais leads mais quentes, mais assertivos. Claro que existe às vezes dor de barriga, né? Como todo mercado. Tem às vezes um momento que o mercado está mais para compra ou mais para aluguel, então é uma questão de ajustar. Mas nunca, em momento algum, eu lembro da Up falar, não, para todos os anúncios, vamos parar tudo. Isso é o maior erro que um gestor pode cometer. Seja gestor marketing, gestor dono de imobiliária, porque não pode parar. Né? Você tem que entender o que errou e ajustar. Exatamente, eu acho que tu parou aí numa situação crucial que eu acho que muito empresário, não digo só do mercado imobiliário, eu acho que muito empresário, em momento de visualizar para o seu negócio, ele para. A gente não tem mais tempo de trocar pneu parando o carro. Uhum. Isso já passou. Hoje tu tem que trocar pneu com o carro andando. Então, isso não... mostra que teve momentos de dúvida, momentos de investimos aqui e ali. Existiu isso na Up, sim. Né? Mas nós não paramos para olhar o problema-chave. Nós paramos para nos reunirmos para achar o problema, não para parar o investimento. Uhum. Por quê? Porque parar o investimento não é a solução. Talvez é a solução contábil, mas não é a solução para tu voltar a ter performance. Então, como a gente é uma empresa que sempre procurou inovar e gerar resultado, quando algo não está andando, a gente se reúne para ver o que precisa aprimorar para vir, para analisar os problemas e a gente voltar a ter resultados. Tá? E eu acho que naturalmente, algumas vezes, para raciocinar ou para visualizar o problema, os empresários param. Não, vou parar. Cara, tu parar vai te tirar uma vantagem talvez de 2 voltas. Não, vamos voltar para a corrida aqui. Exatamente. Tu vai perder 2 voltas, cara. Que talvez tu não vai compensar com o ajuste que tu fez para ganhar essas 2 voltas que tu ficou parada. Excelente analogia. Eu gosto de falar, às vezes, tu tá subindo uma escada, tu para, tu vai cair. Literalmente cair, tu vai recomeçar tudo de novo. Mas essa da corrida é uma boa analogia mesmo. Porque se tu parar, tu vai perder 2 voltas, 3 voltas ali, por mais que tu acelere, dificilmente tu vai conseguir alcançar quem te ultrapassou, né? E aí, muito provavelmente, tu vai achar o erro. Mas tu vai achar o erro parado. Sim. Tu precisa ir visualizando os erros e a necessidade até de inovar mais, quem sabe, mas com o negócio andando. Sim. Como a gente vai para o caminho agora, num curto prazo, eu acho que até tu pode trazer essa informação mais detalhada e de forma técnica para nós. Nós estamos caminhando para a linha do digital através de IA, onde a gente vai se mensurar os dados de forma automática, o investimento vai ficar mais agressivo e talvez um investimento ainda mais alto para se ter um índice de conversão sobre lead, mas um lead que a própria IA já vai gerar todo o diagnóstico. A Meta vai me entregar o lead, mas ela vai me entregar o lead já dizendo como o cara é, quem ele é, como ele faz, o que ele costuma consumir, né? Porque esse é o caminho que a IA vai. Eu digo assim, o que tu vê da IA? Eu vejo que eu acho que a gente está na pontinha ainda. Tem muita coisa por surgir. Quem não está implementando IA no dia a dia da sua empresa vai ficar para trás, né? É assustador. E outra, aquele negócio de IA... Bom, esse discurso de não implementar IA, na realidade, a IA já está no dia a dia, né? Tu dizer, eu tenho um setor de IA, mas a coisa de tu dizer, eu tenho um setor que tem internet na minha empresa. Cara, a IA já tem que estar no dia a dia, sabe? Tem que estar em tudo. Gabriel, acho que é isso, te agradecer, cara, pelo papo, acho que o papo foi muito produtivo. Tem alguma coisa que tu queira colocar, alguma coisa que tu queira falar para quem está nos assistindo, nos escutando? Cara, primeiro foi um prazer enorme. Acho que foi um papo que ele aconteceu de forma super natural aqui. Se passou quase 50 minutos e eu nem vi o tempo passar. Eu acho que falando de 2 caminhos, né, que na minha vida vieram a se encontrar, né, que foi a gestão e a corretagem. Né? Como eu falei, vim da área das vendas, é algo que eu gosto de me relacionar, conversar, trocar ideia, aprender, ensinar. E quando eu fui para a gestão, eu entendi que eu precisava ser o cara da mesa e do escritório também. O cara que tem o tempo também de pensar, de criar,
de trocar. O cara que liga, Bruno, posso admitir que eu te ligo no domingo, que a gente fica trocando ideia no domingo, muito louco os dois. Mas porque são dois caras inventivos, inquietos, né? E que buscam excelência a todo momento. Talvez seja isso uma qualidade ou não. A gente é inquieto, a gente busca estar melhorando cada dia tanto as nossas ideias quanto o nosso negócio. E eu acho que por esse caminho, eu acho que o cliente merece isso cada vez mais. Sim. Porque o cliente, ele também tem tudo à mão dele, né? Tem as informações, ele tem hoje como medir a empresa que entrega um bom serviço, a que entrega um mau serviço. Tu falou que a UP está para lançar algo diferente, novo para 2026. Claro, a gente não pode revelar aqui agora, mas isso surgiu da dor e necessidade do cliente. Tu observou, a organização como toda observou, e a partir daí implementou uma hipótese de solução, né? E por que se observou? Porque a gente mede. Sim, sim. Então, o meu recado para todo gestor: mede tudo. Ah, mas eu vou ficar um louco da planilha, um louco do BI. Já passou o tempo. Já passou o tempo. Quem não faz, não sabe para onde o seu negócio está indo. De fato é isso. Quem hoje não está medindo o seu negócio em toda o estímulo que ele gera a mercado, está andando num barco à deriva. Sim. Na minha opinião, andando num barco à deriva. Então, mede tudo, vê o que precisa melhorar, inova, cria. E outro ponto, não precisa ficar o louco maníaco medindo o BI. O que tu pode fazer? Cara, tu pode automatizar os reports, pode receber isso aí de forma automática. E outra, tem IA. Tu pode botar IA para analisar os números e só te resumir. Também. Exatamente. Então, cara, hoje, através das APIs, a gente pode construir várias formas de medir, né, todo o espaço. Agora, a gente ainda está num tempo onde tem imobiliárias, e aí é um puxão de orelha, com processo em offline, né? Totalmente offline ainda. Sim. Pô, a gente está em 2025. Sim. Isso aí não admite mais. Tu tem que ter acesso à tua empresa e aos números da tua empresa em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? Tu não pode depender apenas de um servidor vinculado a um sistema offline. Não, isso é surreal. Mas temos empresas ainda assim. Né? Então temos que entender que inovar também é, daqui a pouco, abandonar algumas crenças. Né? Porque eu acho que eu vejo muito hoje empresário vinculado a crenças e a dificuldade de mudar coisas porque tá dando certo assim. Pô, isso é um perigo, isso é um risco. É um risco, né? Enorme. Então, esse era o meu recado. Meçam tudo que puder, através de todos os estímulos que as empresas de vocês fazem com o mercado, e com isso, estejam sempre inquietos a inovar. Não tem informação, troca. Eu acho que hoje a gente tem uma coisa fantástica, eu faço curso fora, tu também faz, que é a troca, a gente ir para outros players, trocar conversa com outras pessoas, ver as dores de outros mercados, e ali a gente sai mais rico, Bruno. Hoje a gente aprende com a troca. Hoje o mundo está, graças a Deus, globalizado. Eu posso conversar com um cara hoje em Nova York. Sim. E lá ele falar das ideias e das inovações e das dores que ele tem, eu falar das minhas, e a gente, daqui a pouco, criar algumas coisas juntos. Sim. Então acho que tem que explorar isso. Esse é o meu recado. Boa, bacana. Gabriel, obrigadão pela participação, e quem quiser nos acompanhar, seguir mais, siga o nosso Instagram e nosso canal no YouTube, que a gente está publicando alguns episódios aqui do podcast. Valeu!